Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de webinars promovido pelo Fórum Empresarial Hispano-Brasileiro do Estado de São Paulo e pela Associação de Empresários Galegos do Estado de São Paulo, entidades empresariais da colônia espanhola no Brasil. Hoje, o tema da nossa palestra é seguros. Seguros. Nós vamos entender um pouco mais de seguros, tirar dúvidas, entender seus produtos, dentro do tema como proteger o seu patrimônio, a sua família e os seus negócios. O nosso convidado hoje é um velho amigo, uma pessoa muito querida e conhecida na coletividade espanhola, Carlos Fernandes dos Santos, que, ademais de ex-presidente do Centro Espanhol de Santos, atual secretário do CRE, do Conselho de Residentes Espanhóis do Estado de São Paulo, também é fundador da Celta Corretora de Seguros, empresa localizada na cidade de Santos, com mais de 20 anos de atuação no mercado de seguros. O nosso convidado é graduado em Ciência das Computações pela PUC de São Paulo e também formado pela Escola Nacional de Seguros, a ENS, uma referência no ensino de seguros em todo o país. Quero agradecer aqui a presença do Carlos. Muito obrigado pela sua presença e obrigado pela presença da Celta Seguros. Carlos, por favor. Bom, bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite do Fórum Empresarial pela oportunidade e agradecer também aí os participantes, a presença de todos. A ideia, na realidade, é um bate-papo para a gente poder passar algumas informações, alguns conceitos interessantes na área de seguros e poder esclarecer aí as dúvidas que vocês possam ter no dia a dia, né, nessa área de seguros. Kátia, pode prosseguir, por favor. Bom, a apresentação pessoal, o Felipe aí já fez a menção. Eu, só reforçando, estou no mercado de seguros há 30 anos, 6 deles como funcionário da Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, e 24 à frente da Celta Corretora de Seguros. Tenho minha graduação em Ciências da Computação e também pela Escola Nacional de Seguros. Aqui é um pouquinho de onde a gente está localizado, aqui na cidade de Santos, edifício onde está a Celta. Pode passar, por favor. Bom, por que contratar um seguro importante? Esse é um tema importante, mas para iniciar a gente tem que tentar conceituar o que é um seguro, né? O que é o seguro? Seguro é todo contrato pelo qual uma das partes, que é a seguradora, se obriga a indenizar a outra, que é o segurado, em caso de ocorrência de determinado sinistro, em troca de um prêmio de seguro. Então, por que contratar um seguro? Se você já realizou algumas conquistas na sua vida, como constituir uma família, ter um bom emprego, ter uma casa própria, um carro, a ideia de fazer seguro vem da necessidade de você poder proteger contra o perigo, a insegurança do desconhecido, a incerteza do futuro e o medo em relação aos imprevistos que acontecem no nosso dia a dia, né? Isso tudo nos leva a buscar formas de proteção para proteger o nosso patrimônio. Assim, funciona a ideia do seguro. Termos um mecanismo de proteção, prevenindo de prejuízos econômicos resultantes da destruição de nossos bens. Vamos dar uma sequência à próxima tela, por favor. Se puder falar também um pouquinho mais alto, está um pouquinho baixo o som, tá? Tá. Então, vamos ver se a gente melhora aqui nosso som. Benefícios do seguro. Melhorou um pouquinho, Kátia? Melhorou. Então, vamos lá. Bom, nesse tópico eu vou procurar elencar alguns pontos que eu considero importantes como benefício de se ter um seguro, né? Então, o primeiro deles aqui, proteção para você e para a sua família. No caso de uma ausência repentina, uma perda de bens em um acidente, você e a sua família estarão protegidos pela apólice de um seguro. Nesse sentido, havendo um furto do veículo na família, por exemplo, a tranquilidade de você poder contar com uma reposição desse bem é essencial.
Em outra situação, considere a ocorrência de um incêndio na sua residência, na sua casa, no seu apartamento. Então, as perdas serão ressarcidas e o seguro dará também a proteção de garantir as diárias de um hotel, por exemplo, período em que o apartamento ou a casa estiver reformando. Custo-benefício melhor. Então, ao meu ver, a aplicação em um seguro constitui uma excelente forma de investimento. Por exemplo, na ocorrência de um sinistro que envolva uma ausência abrupta do segurado, a indenização de seguro faz muita diferença. Né? Com esses recursos disponibilizados aos beneficiários, a indenização são muito maiores do que qualquer montante acumulado. Se você botar na ponta do lápis, se você colocar esses valores das parcelas do seguro guardadas numa aplicação financeira para uma eventualidade, o resultado obtido é muito menor em relação ao que você pode receber de indenização do seu seguro, né? E, além disso, não depende de tempo de aplicação. Seguro vigente, havendo a demanda de um sinistro, a proteção é imediata, independente do que você já pagou, né, das parcelas pagas do seguro. Preservação dos bens. Alguns bens, como veículos, por exemplo, dependem de diferentes cuidados que nós temos que fazer para eles serem preservados. Os bens mais importantes, além disso, precisam de um cuidado essencial, que é a proteção, lógico, de um seguro. Tendo isso, você consegue prevenir contra perdas, danos, questão de responsabilidade, isso do nosso patrimônio, né? Da família, da nossa empresa. Pensando dessa forma, a gente pode fazer uma analogia e considerar como se fosse uma espécie de um plano de saúde para o nosso patrimônio. A questão de você ter as apólices garantindo os nossos bens, né? A nossa vida, tendo essa analogia com o plano de saúde, que acaba sendo capaz de restaurar a ocorrência de algum dano inesperado. Próximo item aqui que eu gostaria de comentar com vocês seria a comodidade e tranquilidade. Existem diversas maneiras pelas quais o seguro pode trazer tranquilidade. Primeiro, na minha opinião, eu acho que mais importante é com relação à família, que na eventualidade de uma ausência repentina, não ficaria desamparada. Quando você faz um seguro de vida, por exemplo, nomeia um ou mais beneficiários. Essas pessoas estarão amparadas financeiramente se eu vier a faltar, né? Quando se trata de segurar um bem patrimonial, como seu carro, sua casa, ou outro bem qualquer, a tranquilidade resulta na certeza de preservação do nosso patrimônio. Assim, podemos desfrutar das coisas que a gente conquista na nossa vida sem medo de perdê-las, né? E acaba sendo bem tranquilizador, né? Ainda mais para para o dia a dia nosso, que a gente se esforça bastante para conseguir as nossas coisas, né? Ter as nossas conquistas. Passando para o próximo item aqui, adequação de coberturas às necessidades das pessoas. Pode voltar um pouquinho, Kátia, por favor? Uma dúvida que às vezes as pessoas têm e aparece aqui na corretora é se a gente está contratando um seguro, para quem está contratando seguro, é saber se a gente está realmente, se ele vai ser realmente capaz de atender, né, as nossas necessidades. Saber se o que a gente está contratando é o que a gente de fato precisa, né? Se as coberturas fazem sentido para a gente, para o nosso estilo, para a nossa realidade. Para isso, as seguradoras oferecem uma infinidade de coberturas e que você pode procurar conhecer um pouquinho para ver exatamente quais são as que podem atender a sua expectativa. Uma dica que eu dou para as pessoas, e isso eu acho importante ressaltar, é sempre buscar aí a consultar um corretor de seguros da sua confiança, né? Ele vai ser o profissional capacitado para te orientar, para indicar as coberturas mais adequadas para você, de repente, não contratar algo que você não precisa, né? Então, isso eu acho importante ressaltar. Segurança financeira.
Para muita gente, o esforço de vários anos de trabalho é necessário para realizar um sonho de conquistar uma estabilidade financeira para você e para sua família. Então, a manutenção dessa estabilidade precisa ser garantida por um instrumento e para isso, o seguro está aí presente, né? Outras vezes, a segurança financeira reside no negócio da família, né? Novamente, a proteção de ter um seguro garante aí, pode garantir o sustento dessa família, dos funcionários dessa empresa, caso tenha aí um sinistro, né? Evita, com a reposição do bem, evita que você tenha perdas, você consegue fazer a manutenção das suas condições existentes anterior ao sinistro. Para finalizar, aí, como benefício de seguro, que eu também considero interessante, seria assistências e serviços diversos. Então, existem alguns tipos de seguro que você contrata a pólice e, agregado a essa pólice, você pode dispor de alguns atendimentos, né, às suas necessidades relacionadas aí ao seu dia a dia. Então, como exemplo, eu posso citar aí no seguro de automóvel assistência 24 horas, que é uma quebra muito galho em situações emergenciais, né? E outro exemplo é no seguro residencial, que a gente pode ter assistência a um chaveiro, um eletricista, um encanador, pode dar, aí, numa eventualidade, ajudar muito a gente. Kátia, por favor. Bom, eu procurei modalidades de seguro. No mercado tem muitos tipos de seguro. Então, para facilitar aqui na apresentação para vocês, eu procurei dividir em grupos de modalidades, né? Seguro de pessoas, seguros de bens e seguro de responsabilidades. Então, vamos explanar cada um deles. Seguro de pessoas. O seguro de pessoas, eles têm como objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao segurado e aos seus beneficiários. Como exemplo de seguro de pessoas, a gente pode citar o seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro-saúde e alguns outros. Os seguros de pessoas, eles podem ser contratados aí de forma individual ou de forma coletiva. Não, avançar, por favor. Bom, seguro de vida, ele, na verdade, é um seguro aí que a maior parte das pessoas tem já conhecimento, é um seguro super difundido aí no mercado. E ele é um contrato entre uma seguradora e um segurado, na qual o segurado garante o pagamento de um benefício devido à morte do segurado e para os seus beneficiários, mediante o pagamento de uma indenização. A família pode se estruturar para, no caso de um evento de morte, acidente grave ou doença. Eu queria fazer algumas considerações, essa é a parte teórica, mas eu gostaria de fazer algumas observações com relação ao seguro de vida que eu acho importante. Eu procurei elencar aqui algumas dúvidas que os clientes têm aqui na corretora, eu acho bacana passar. Uma dúvida recorrente é se a gente pode contratar simultaneamente mais de um seguro de vida. Sim, a gente pode fazer isso. Não há limite para o valor de indenização, podendo o segurado contratar quantos seguros quiser. Então, nesse caso, cada seguradora efetivará a indenização de acordo com o valor do capital segurado constante em cada contrato. Quem pode receber o seguro? Isso também é algo que gera muita dúvida. Então, na contratação de seguro, existe a previsão para que o segurado defina os seus beneficiários. Então, você tem uma relação que você pode colocar sua esposa, seus filhos, mãe, pai, enfim. Porém, caso isso não seja feito, tem muitas apólices, principalmente as apólices coletivas, né, feitas por empresas, que o funcionário acaba não tendo nem acesso à contratação, que o sinistro é indenizado para os herdeiros legais, quando não tem essa previsão dos beneficiários. E aí, nesse caso, é dividido de acordo com o que está previsto no Código Civil. Outra informação importante que eu acho que vale a pena mencionar,
diz o seguinte: se o seguro cobre suicídio, então, até um tempo atrás não cobria, e agora a maior parte das seguradoras, mudou aí a legislação, eles cobrem, só que tem uma carência de 2 anos, 24 meses, após a contratação da pólice. Vamos para o próximo, Kátia. Seguro-saúde. Bom, seguro-saúde também é um seguro que a gente tem muito disseminado no mercado. Ele tem é um seguro de proteção das pessoas contra o risco de terem de vir a incorrer em despesas médicas. Como um seguro-saúde, a liberdade de escolha de médicos, hospitais, laboratórios, e o segurado deve arcar com os custos para depois ser reembolsado. E os reembolsos podem ser integrais ou parciais. Aqui no seguro-saúde eu também gostaria de fazer algumas colocações. Isso com o dia a dia, eu estou procurando até passar dicas do que a gente tem escutado aqui dos clientes, né? Então, por exemplo, algo que a gente sempre escuta: qual que é a diferença entre seguro-saúde e planos de saúde, né? Então, o que acontece? Nos planos de saúde existe uma rede própria, credenciada, para o atendimento médico, e eles contam com profissionais, clínicas, laboratórios, e o plano de saúde cobra uma mensalidade para que você tenha acesso àquela rede credenciada. No seguro-saúde, a diferença é que ele não prende os segurados aos médicos, hospitais, laboratórios pré-definidos. Então, no seguro-saúde, a liberdade de escolha, o segurado arca com os custos para depois ser reembolsado. E os reembolsos podem ser também integrais ou parciais. Aqui existe só um detalhe, que algumas seguradoras têm serviços referenciados próprios. Aí, nesses casos, se o segurado optar por ir nesses profissionais já previamente aí das companhias de seguro, aí ele não tem que fazer nenhum pagamento direto ao prestador. Bom, próximo, Kátia. Seguro de acidentes pessoais. Bom, o acidente pessoal é aquele onde o segurado pode sofrer de forma súbita, violenta e involuntária, provoque lesões físicas que, por si só, independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, invalidez permanente, total ou parcial do segurado, ou que torne necessário aí um tratamento médico. O seguro de acidentes pessoais, muita gente tem e às vezes não sabe, porque ele muitas das vezes, você pode contratar ele isoladamente, só que muitas das apólices de seguro de vida também você tem aí embutido o seguro de acidentes pessoais, né? Normalmente é uma apólice conjunta, mas é possível contratar separadamente se for preciso. Nesse tipo de seguro, eu só queria destacar que as coberturas normalmente contratadas são de morte acidental, invalidez por acidente, mas tem uma dica importante para profissional liberal, que é uma cobertura chamada DIT, que é a diária de incapacidade temporária. Isso é bastante interessante. Onde, no caso de um evento coberto, né, um acidente, e que o segurado tenha que ficar afastado das suas atividades laborais por um tempo acima de 15 dias, você tem direito a uma diária pelo tempo que você ficar sem trabalhar. Isso ajuda bastante. Eu tenho alguns clientes aqui que possuem esse seguro com DIT e, de fato, quebra um galho danado no caso de uma eventualidade. Vamos lá, Kátia, próximo. Seguro odontológico. O odontológico ele tem uma semelhança grande aí com o seguro saúde. Ele tem se difundido bastante nos últimos tempos, né? O seguro que tem crescido bastante. Ele, na realidade, é uma maneira rápida de garantir um atendimento para uma ampla gama de necessidades, que vai desde procedimentos básicos até procedimentos específicos e mais sofisticados, de acordo com o plano escolhido. Aqui eu gostaria de destacar aqui a ANS, que é a Agência Nacional de Seguros, de Saúde, que regula
aí a parte do odontológico e do seguro-saúde. No seguro odontológico, ela determina que toda empresa que queira oferecer esse tipo de seguro tem um mínimo de procedimentos que deva ser oferecido. Então, só para a informação de vocês, esses serviços são de urgência, emergência, consultas de profilaxia, né, limpeza, ações de prevenção, exames radiológicos, serviços de periodontia e odontopediatria, tratamento de canal, colocação de próteses e algumas cirurgias com extração de dentes. Isso não impede que, caso o segurado deseje, possa contratar planos aí mais abrangentes que tenham outros procedimentos, né, dentro do seu plano. Próximo, Kátia. Agora, a gente vai falar um pouquinho de seguro de bens, né, que é também outra setor importante aí da área de seguros. Então, o seguro de bens tem como objetivo garantir uma proteção ao segurado em decorrência de um ou mais sinistros ocorridos em um bem segurado. Como exemplo de seguro de bens, a gente tem o seguro de automóvel, que é o mais comum, né? O brasileiro tem ciência, seguro de residência, seguro para celulares e outros, muitos outros. Vamos dar uma dissertada agora sobre eles. Seguro de automóvel, esse eu acho que é o mais comum, é o que o pessoal mais tem acesso. Todo mundo tem o seu automóvel, gosta de ter o seu seguro e se sentir protegido. Então, o seguro de veículo é um contrato entre uma seguradora e o proprietário do veículo, em que o contratante paga um valor que garante a ele que terá direito a possíveis prejuízos do veículo. Então, os riscos normalmente cobertos são colisão, roubo, furto, incêndio, danos causados a terceiros, assistência emergencial e veículo, entre outros. Aqui não tá na tela, mas algo que também muita gente pergunta é a questão de fenômenos da natureza. Os seguros atualmente, as apólices de automóvel tem garantia para isso. Então, enchente, caiu uma árvore no meu carro, esse tipo de coisa, as apólices atuais, elas estão cobrindo também. Vamos lá, Katia, vamos para o próximo. Seguro residencial. Esse seguro residencial é assim, eu considero um seguro super importante, mais importante do que o seguro do nosso carro, é que, às vezes, a gente se preocupa com o nosso carro, mas nós não nos preocupamos com o nosso teto, né? Mas de fato, eu considero aí um dos seguros mais importantes e com custo muito acessível. Bom, o seguro residencial básico sempre irá cobrir o imóvel em caso de incêndio, queda de raio, explosões, e, além disso, poderão ser contratadas coberturas complementares, de acordo com a realidade do imóvel. Então, como falei acima, além das coberturas contratadas, as apólices também podem conter assistências emergenciais, como vazamentos, falta de energia, fiação solta, entupimentos, entre outros. Hoje em dia, basicamente, quem contrata um seguro de residência está buscando mais a questão das assistências do que propriamente as coberturas securitárias, mas elas também são muito importantes. Então, só para... Falta um pouquinho, por favor. Eu vou só dar uma destrinchada aqui, como eu considero bastante importante aí dentro do seguro residencial. A gente tem algumas coberturas que eu gostaria só de dar uma mencionada rapidamente. Danos elétricos. Uma cobertura adicional muito procurada e que garante ao segurado uma indenização em caso de um curto-circuito, por exemplo, equipamentos e instalações elétricas estariam protegidos. Outra cobertura importante é a de vendaval, ciclone, furacão, tornado e granizo. Então, em algumas partes do Brasil, principalmente no sul, é recorrente a ocorrência de fenômenos na natureza, né, ventos fortes, e que pode danificar a estrutura da casa. Então, esse tipo de cobertura, ela pode ser bastante necessária. Com a proteção, o segurado será indenizado se a natureza causar aí algum prejuízo. Outra cobertura interessante é de queda de aeronaves e impacto de veículos.
Então, imagina só uma aeronave colidir com a sua residência. Parece uma utopia, mas nós aqui em Santos, há uns 3, 4 anos atrás, tivemos isso. O candidato a presidente, que o avião dele caiu numa zona altamente, densamente povoada e causou muitos estragos, né? Então, esse tipo de sinistro estaria coberto dentro dessa cobertura de impacto de veículos. Outra situação, por exemplo, a questão de um caminhão, por exemplo, bater na frente do portão da sua casa, né? Isso também é um risco que pode ocorrer e essa garantia prevê esse tipo de situação. Cobertura de vidros, também bem interessante. Então, não são só os vidros da residência que estão cobertos. Então, dentro dessa cobertura, espelhos, mármores, pessoal que tem box blindex em casa, então tudo isso está coberto dentro do seguro de vidros. Responsabilidade civil familiar. Isso aqui é bem interessante e muitas das pessoas não sabem, mas, por exemplo, se o segurado, um familiar que reside com o segurado, causar um dano ou um prejuízo a terceiro, ele poderá acionar um seguro residencial para cobrir essa despesa. Vou dar um exemplo bacana. Imagina que você tem um filho e ele está jogando bola com os amigos e dá um chute, quebra a vidraça de um vizinho ou mesmo um carro de alguém, né? O seguro residencial, por essa cobertura, dará amparo a isso. E para finalizar essa questão do residencial, eu queria também destacar a cobertura de desmoronamento. Também é uma cobertura que existe dentro do residencial e cobre os danos por desmoronamento ou deslizes de terras. Vamos para o próximo. Riscos diversos. Aqui até o nome é bem genérico, mas aqui entra muitos riscos podem ser cobertos por esse tipo de seguro. Então, ele protege os bens do segurado no caso de acidentes de origem imprevista que causem perdas ou danos, como roubo, vendaval, incêndio, explosão. As principais modalidades desse tipo de seguro são equipamentos agrícolas, equipamentos portáteis, equipamentos de construção, equipamentos industriais e os cascos marítimos e aeronáuticos. Aqui eu vou só dar alguns exemplos. Por exemplo, questão de equipamentos agrícolas, a gente tem aí colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras e muitos outros, né? Equipamentos portáteis, que eu acredito que também está se popularizando bastante, que seria a questão do seguro para celulares, notebooks, tablets, câmeras filmadoras, por aí vai. Equipamentos de construção, que são as retroescavadeiras, tratores, plataformas elevatórias. Equipamentos industriais, a gente tem fresadoras, máquinas de corte, máquinas de indústria têxtil, e os cascos marítimos e aeronáuticos, que aí seriam os barcos, lanchas, iates, aviões, helicópteros, enfim, tem uma gama bem... E também o food truck, Kátia, que você comentou logo no começo, entraria aqui nessa linha de seguro de equipamentos diversos. Vamos para o próximo. Seguro de condomínio. Bom, gente, o seguro de condomínio ele é um seguro obrigatório, não sei se todos têm ciência disso, mas ele, por lei, ele é obrigatório, artigo do Código Civil 1346, e ele protege as áreas comuns, toda edificação, as áreas estruturais dos apartamentos ou salas, se for um condomínio comercial. O seguro do condomínio obrigatoriamente cobre queda de raio, incêndio e explosão, isso tem que cobrir. Apólice, na cobertura básica. Mas também pode cobrir, caso seja contratado, riscos contra vendaval, danos elétricos, responsabilidade civil, roubo, né? E na questão do condomínio, por ele ser um seguro obrigatório, e para o síndico poder se resguardar, porque ele civilmente é o responsável, ele tem essa obrigação de fazer o seguro, então é recomendável que o seguro seja feito dentro de até 120 dias contados da data de concessão do habite, isso para, lógico, condomínios novos, né? Então, o condomínio que ignorar essa regra pode sofrer punição, né? Isso está previsto em lei. Outro detalhe importante que gera muita dúvida, né?
O seguro do condomínio não substitui o seguro residencial, gente. Enquanto o seguro do condomínio é feito para garantir o bem comum, o seguro residencial é feito para garantir e proteger os bens próprios. Eu costumo exemplificar para as pessoas o seguinte: da porta do seu apartamento para dentro, a responsabilidade é sua, você tem que ter um seguro residencial. Da porta do seu apartamento para fora, aí o seguro do condomínio é que protege. Né? Próximo. Bom, seguro empresarial. Todos nós, empresários, ou mesmo quem não seja empresário, seja profissional liberal, tem aí um escritório, é um seguro também que eu considero importante. O seguro empresarial, ele tem como objetivo proteger a empresa contra os danos ao prédio e ao seu conteúdo, as máquinas, móveis, utensílios, matéria-prima. Além da cobertura básica, que é incêndio, explosão e fumaça, isso funciona, vocês estão vendo que é recorrente. Então, o seguro de bens, você tem, além da básica, algumas coberturas complementares, e no caso do empresarial não é diferente. Você pode garantir danos elétricos, vendaval, equipamentos eletrônicos, roubo de bens e mercadorias, despesas fixas, né, que são aquelas despesas que, no caso de um incêndio, você não podendo estar trabalhando na tua empresa, a seguradora banca, né, que seria a questão dos salários, impostos, luz, água, telefone, enfim, para que você tenha fôlego e poder, quando está consertando aí, arrumando a sua empresa, responsabilidade civil, entre outros. Na questão do seguro empresarial, eu só gostaria de destacar um detalhe que eu também tenho como acompanhado aqui de alguns questionamentos dos clientes, que é o seguinte: Carlos, como que eu vou saber o valor que eu tenho que segurar a minha empresa? Bom, essa de fato é uma dúvida que não tem uma receitinha pronta, né? A questão é difícil de resolver, mas na verdade cada empresário tem que mesmo que empiricamente, tem que ter noção de quanto vale seus bens, os móveis, né, as máquinas e a estrutura do seu prédio. Então é fundamental que se faça isso baseado no custo de reposição desses bens. Tenha sempre em mente que o objetivo do seguro é restaurar o que foi perdido, nas mesmas condições. Então, não adianta achar que se a tua empresa vale 500 mil, não adianta fazer por 1 milhão, você não vai receber num sinistro R$ 1 milhão. Né? Então, dessa forma, não compensa fazer o seguro com valores muito acima do custo de reposição. Também não se deve fazer o seguro com valores abaixo, uma vez que existem algumas cláusulas que, de uma certa forma, punem aquele segurado que contrata importâncias seguradas inferiores. Resumindo, vamos fazer sempre o seguro com valores corretos, senão, para não ser prejudicado numa eventual indenização. Então, vamos para o próximo. Agora a gente vai entrar num grupo de seguros que seria, que eu chamo de seguros de responsabilidade. Pode passar. O primeiro dele, responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela é um seguro que protege o patrimônio da empresa ou da pessoa física segurada contra os riscos de danos corporais ou materiais a terceiros, seja de sua responsabilidade, desde que voluntários. Ou seja, na verdade é o seguro de terceiros. Né? Então, as modalidades mais conhecidas do seguro de responsabilidade civil são para estabelecimentos comerciais e industriais, operações, obras civis, prestação de serviços em locais de terceiros, o RC ambiental, que também está crescendo muito no Brasil, RC profissional, para os profissionais liberais principalmente, muito importante, e o RC eventos. Outra modalidade que todo mundo que tem seguro de automóvel tem o seguro de terceiros, que é o responsabilidade civil facultativa de veículos, que a gente chama popularmente de seguro de terceiros, que é uma modalidade também de responsabilidade civil, né? Seguro de responsabilidade civil. Vamos passar. Vamos lá, Cátia. Próximo. Aqui, dentro dessa linha de seguros,
nós temos o seguro de fiança locatícia. O seguro de fiança locatícia ele é um seguro muito importante para o setor imobiliário, né? A parte de locações, é um seguro que ele vem alavancar esse setor imobiliário. O seguro de fiança locatícia substitui o fiador e garante ao proprietário do imóvel, no caso o locador, o recebimento dos aluguéis e encargos vencidos e não pagos pelo inquilino. Quem contrata e será o responsável pelo pagamento do seguro-fiança é o inquilino, que pode ser pessoa física ou jurídica, e o dono do imóvel locador entra como beneficiário da apólice. Na questão do seguro de fiança locatícia, a cobertura básica do seguro ele garante os aluguéis vencidos não pagos, mas existe, de forma opcional, né, a possibilidade da gente contratar cobertura para a inadimplência de PTU, condomínio, água, luz, gás encanado, danos ao imóvel, pintura interna, pintura externa e multa por rescisão contratual. Então, isso, na realidade, quem vai definir é o dono do imóvel junto com a administradora. Isso é muito importante. O dono do imóvel, embora não seja quem pague o seguro, né, ele seja o beneficiário, mas é o dono do imóvel que define quais as coberturas que ele quer como garantia do imóvel dele que está sendo locado. Tá? Próximo, Kátia, por favor. Seguro de riscos de engenharia. Bom, o objetivo do riscos de engenharia é garantir o reparo ou reconstrução da obra em caso de algum evento danoso, garantindo dessa forma a continuidade dos negócios do construtor, incorporador, empreiteiro ou proprietário da obra. Cobertura básica ampara a obra, parte civil, equipamentos contra os danos de causa externa, como incêndio, vendaval, furto, bem como os danos consequentes das falhas de execução e as obras provisórias existentes no canteiro. No caso do risco de engenharia, além da cobertura básica, que é bem abrangente aqui nesse seguro, e também existe a previsão de a gente poder contratar algumas coberturas acessórias, aí depende bastante do perfil da obra, né? Mas, por exemplo, podemos contratar despesas extraordinárias, tumultos, despesas de desentulho, equipamentos móveis e estacionários, obras concluídas, risco de fabricante, erro de projeto, danos em consequência de erros de projeto, honorários de peritos, proprietários circos vizinhos, e entre outros. Esse ramo de seguro, ele tem muito, o Brasil tem trabalhado muito com ele, ele é meio que quase que obrigatório nessas obras grandes públicas, ou mesmo privadas. Então, todo prédio em construção, shopping, obras públicas, pontes, rodovias, todas elas têm aí o seguro de riscos de engenharia. E também, agora está crescendo bastante, para reformas. Então, você vai reformar o seu apartamento ou vai reformar a sua empresa, sua casa, você pode exigir da empreiteira que você está contratando que ele faça um seguro de riscos de engenharia, mesmo não sendo obra de grande vulto, também tem previsão de cobertura para isso, tá bom? Vamos lá, Kátia, próximo. Seguro garantia. Bom, seguro garantia, nós temos o fiador, que é a seguradora, ela é que banca, né? Garante a um terceiro, que é o segurado, que o contratado, ou seja, o tomador, dispõe de suficientes recursos técnicos, humanos, financeiros para honrar com as suas obrigações. Então, trocando em miúdos, a seguradora vai bancar um contrato entre duas partes. Então, dentre as modalidades aqui que a gente pode destacar, a gente pode falar da garantia do licitante, garantia para construção, fornecimento ou prestação de serviço, garantia de retenção de pagamentos, garantia de adiantamento de pagamentos, e para os advogados, uma modalidade que está crescendo bastante é a garantia judicial, né? Através do seguro, os clientes dos advogados não precisam mais
fazer esse depósito recursal, pode trocar por um seguro de garantia judicial. Na essência, esse seguro-garantia é uma apólice que garante que as cláusulas do contrato firmado entre uma empresa serão cumpridos, ou seja, a proteção para o contratante frente ao contratado. Isso é válido tanto para valores, prazo, objeto e também para as obrigações assumidas, ou seja, para todas as obrigações assumidas no contrato. Pode passar. Bom, aqui só uma coisa, só passando algumas das nossas seguradoras parceiras aqui da nossa corretora. Pode passar, Kátia. E seria isso. Eu sei que é muita informação, são muitos ramos, né? Mas eu procurei, de uma forma do tempo que foi disponibilizado, passar um pouquinho para que vocês pudessem ter mais informação, um pouco saber o conteúdo um pouco mais de seguro. Aqui são os meus contatos, nossos contatos lá da empresa, e eu estou à disposição, Kátia, para caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida. Temos várias perguntas. Vou para as perguntas agora, que acho que é o tema super interessante. Vamos lá. O Roberto Souza Gonçalves pergunta: com pós-pandemia, será que os seguros-saúde terão crescimento? Como a tecnologia contribui para o segurado resolver mais rapidamente os sinistros? E como o corretor é fundamental nessa nova realidade digital? Podemos dizer que o corretor de seguros atua como um consultor para o cidadão tomar decisões relacionadas com seguros a fazer? Obrigado pela pergunta, Roberto, bem pertinente. São algumas perguntas dentro de uma, vou procurar respondê-las. A questão do seguro-saúde, eu diria a você que na pandemia a procura ela cresceu, né? Até por conta de tudo que a gente vê, ouve né, a questão sanitária que a gente vive no mundo, as pessoas estão mais preocupadas e estão procurando mais. Essa questão digital ela veio para ficar, ao meu ver, e no seguro-saúde era um ramo que ainda era um pouco formal, essa parte digital não era muito utilizada, mas ela foi incorporada. Hoje você consegue fazer um seguro-saúde, assinar uma proposta, tudo digitalmente, né? Então, eu acho que isso, de fato, veio para ficar e para ajudar. Inclusive, as consultas, as teleconsultas, né, que as companhias estão adotando, isso está ajudando as pessoas. E, conforme o Roberto falou, eu acredito que o papel nosso como corretor é um papel, de fato, de consultor, de orientação, para que o consumidor final possa decidir o que é melhor para si, né? A gente está para apresentar as opções, mostrar as alternativas para que o consumidor final possa tomar a melhor decisão. Vamos lá. O Felipe, do Fórum Empresarial, pergunta: qual é a vantagem de um usuário contratar um seguro-saúde do que manter um plano de saúde? Tem mais uma. Qual a carência e o prazo de duração da pólice para este seguro de acidentes pessoais para um profissional liberal? Ele, em prática, substituiria um auxílio-doença do INSS? Bom, vamos lá. Com relação à questão do plano de saúde para seguro-saúde, na verdade, são objetivos, a gente tem que verificar qual é a nossa realidade, né? Se, por exemplo, você tem uma realidade que você viaja muito, você trabalha numa empresa que hoje você está em São Paulo, amanhã você está no Recife, você está no Rio, talvez o seguro-saúde seja mais interessante, porque você não fica preso a uma rede credenciada. Agora, se você tem uma realidade que você fica mais na sua região, você tem normalmente um orçamento mais apertado, então aí o plano de saúde seria mais adequado, porque, claro, você usa a rede credenciada, o custo dos planos de saúde eles são mais
mais em conta. Então, acredito que vai muito da realidade de cada um, né? Aí, dependendo da sua realidade, você tem que tomar uma decisão. E com relação ao DIT, ele, de fato, ele não é que ele substitua o INSS, mas ele é um complemento, porque você sabe que se você entrar no auxílio do INSS, a sua rentabilidade, o seu ganho, ele diminui, né? E quem é um profissional liberal, nem sempre o que você contribui para o INSS reflete a realidade do seu ganho. Então, normalmente as pessoas que fazem esse tipo de seguro, eles fazem para que possa complementar a renda e não perder o padrão, né? Porque só com o auxílio do INSS ele não é possível. E a questão da franquia, não tem franquia. Você fez o seguro, a partir do momento que você fez, você já tá coberto. Porque veja que o conceito do acidente pessoal é algo que é não previsto, não previsível. Então, por isso que não tem franquia. Ok. Felipe ainda pergunta: qual a importância do seguro para os empresários protegerem-se dos riscos da atividade empresarial, como procuradores e administradores, contra, por exemplo, sinistros ocorridos pela Justiça do Trabalho, execuções fiscais, etc. Veja, esse é um ramo que tem crescido também. É um seguro de responsabilidade civil para administradores, né, que é mais conhecido como E&O, e de fato ele é muito importante, porque se você tem a responsabilidade na tua empresa, você assina, você é o responsável técnico e administrativo pelas operações, obviamente que em caso de uma ação trabalhista ou de uma ação civil, você também vai responder com o seu patrimônio físico. Então, esse seguro, ele vem a te proteger, como eu falei na apresentação, você garantir a tranquilidade de você não perder aqueles bens, aquelas conquistas que você com tanto sacrifício conseguiu. Então, eu até aconselho quem está em posições de destaque nas suas empresas, procurem conversar com as pessoas responsáveis, com os conselhos, para que essas apólices sejam contratadas, para que você pessoalmente fique respaldado, você e a sua família, não sejam pegos aí de surpresa. Né? Roberto Gonçalves pergunta: numa ocorrência de um sinistro no condomínio e no apartamento, pode ocorrer do condomínio que fez o seguro do seu apartamento receba uma parte pela apólice do prédio e outra parte pela apólice do seu apartamento? Bom, aí funciona, veja só, vamos lá. Se você teve um sinistro, o sinistro começou no prédio, por exemplo. Eu já tive um caso, por exemplo, que o sinistro começou ali na escadaria, na área comum, e um incêndio, e avançou para o apartamento. Então, o que a apólice do condomínio indenizou? A parte comum, então, ou seja, a parte do corredor, as escadarias, etc. E a apólice da cliente, da segurada, a apólice residencial dela, cobriu internamente os bens próprios, seus utensílios, móveis. Né? O que o seguro do condomínio cobre, que pertence ao apartamento nosso, seria somente a questão estrutural, né? Coisa do prédio. Agora, a parte interna tem que ter uma apólice específica, senão não vai cobrir. Mesmo que esse dano tenha sido causado por questão externa ao apartamento, digamos assim, por má gestão, ou o que seja, por um problema externo, um curto-circuito no quadro do prédio, só vai cobrir a parte comum, não cobre a parte particular. Exatamente. Existe uma cobertura no seguro de condomínio, que alguns condomínios contratam, que seria incêndio dos condôminos. Então, eles contratam uma cobertura, de certa forma, ampla, só que isso é dividido, por exemplo, se você tem 10 apartamentos, contrata lá 100 mil, vai dar 10 mil reais para cada um. Então, mas claro, nunca vai ser o suficiente para depende, pode até ser suficiente, mas normalmente não é. Então, a parte do apartamento que pertencer ao prédio for parte estrutural, esse tipo de sinistro até vai cobrir. Agora, a parte interna dele, móveis, utensílios, pintura lá na parede, no teto, conserto de fiação,
Ou seja, coisas que de fato surgem aí para reparo no caso do sinistro. Isso, se ele não tiver um seguro próprio, ele não vai ser ressarcido pelo seguro do condomínio. O que pode acontecer é o condomínio se achando prejudicado, acionar o prédio para que o prédio pague, mas aí não pelo seguro, mas sim pelo CNPJ do prédio. Ok. O Felipe pergunta também, o seguro garantia é aplicável para adimplir todas as obrigações previstas em contrato? A princípio, sim. Como é que funciona o seguro garantia? Você faz a minuta do contrato e manda para que a companhia faça análise daquele contrato. Então, claro, que cláusulas absurdas, leoninas, etc., a seguradora não vai cobrir. Mas, normalmente, as cláusulas tradicionais, né, as responsabilidades normais de um contrato, esse tipo de seguro cobre. Ok. Agora tem as minhas perguntas, que eu fui anotando conforme você ia falando. Sem problema. Você falou no começo que uma pessoa pode contratar vários seguros de vida, né? Por que contratar vários e não concentrar tudo em uma única apólice com um valor maior? É aquela coisa de dividir o ovo em várias cestas? Ou existe alguma limitação? Por exemplo, em vez de fazer 10 de 100, eu não posso fazer um de 1 milhão. Então, algumas seguradoras, elas têm alguns limites técnicos para aceitação. Então, pode ser que você queira fazer um seguro de 3 milhões de reais e você não consiga aceitação. Então, você pode fazer 3 de 1 milhão ou 6 de 500 mil. Então, nesse sentido, você tem condição de atingir o patamar que você quer. Então, seria mais por questões de limites técnicos mesmo, né? Para poder você atingir aí a indenização que você tem em preferência. Agora, claro, se você preferir e quiser ter uma apólice só, a seguradora aceitando o capital segurado que você deseja, não tem problema nenhum. Ok. Tem várias perguntas aqui, que é um assunto que eu gosto muito. Não, Os legal. danos elétricos, eu tenho que ter as notas fiscais dos aparelhos ou não? Basta Não. somente o modelo e que Como eu é que me respeito? Como é funciona? que funciona? Funciona assim. Se você tiver as notas fiscais, melhor. Porém, as seguradoras, elas tendo na inspeção de sinistro, tendo a comprovação ou um vestígio de que tinha o aparelho, vou dar um exemplo que já aconteceu com a gente aqui, no caso de roubo, que é similar. A pessoa roubaram a televisão, a pessoa não tinha nota, não tinha nada, mas tinha o controle remoto. Então, Uhum. por ali a companhia já comprovou. No caso do dano elétrico, é mais fácil porque o aparelho está lá, né? O aparelho simplesmente você consegue fazer a comprovação, ele está queimado, está quebrado, mas ele está lá. E você tem onde ele estava instalado, sempre fica um vestígio. Isso na inspeção de sinistro eles conseguem averiguar, mas não é obrigatório ter a nota caso... A gente sabe como é que funciona a papelada, né? Às vezes some. Às vezes, some, exatamente. Outra perguntinha. Com relação ao seguro de condomínio. No caso, é uma área comum a garagem, né? É a área comum. Houve um alagamento, seja por chuvas extremas ou por algum problema na bomba, alguma coisa assim. Esse seguro, ele vai cobrir os carros ali que foram afetados ou não? Se o condomínio tiver cobertura de responsabilidade civil, aí cobre. Caso contrário, não cobre. Então, depende da cobertura contratada. Então, é importante, quando for fazer aí renovar uma apólice ou mesmo contratar uma apólice, verificar se você tem aí um subsolo, o risco de ter... Nós aqui na Baixada, nós tivemos problemas sérios com isso, né? Aqui no Ipiranga também. Nós temos muitos problemas com Pois esses. é. Então, é importante que tenha cobertura de responsabilidade civil para que o condomínio consiga arcar com os eventuais prejuízos. Ok. Só faltam duas. Quais são as seguradoras que comercializam o seguro fiança? Eu tenho entendido que é somente a Porto, ou tem Não, alguma outra? tem. Veja só, Porto ela uma das pioneiras do mercado. Ela é a que está a maior parte do tempo no mercado. Ela está mais uns 25 anos aproximadamente.
Só que do ano passado para cá, de 2, 3 anos para cá, algumas outras companhias entraram forte aí no mercado. A Mafre está no mercado, a Liberty está no mercado, Tóquio Marine está no mercado, para citar algumas, Bradesco Seguros. Então, mas, de fato, a Porto é que tem a maior expertise, até pelo tempo que ela trabalha com esse ramo. E a minha última pergunta. A Celta comercializa seguros somente na região de Santos e adjacências, ou a gente também consegue contratar, através da Celta, seguros aqui em São Paulo? Oh, sim, a gente... Essa é a mais importante, acho, de todas as perguntas. Não, na verdade, nós temos o corretor de seguros, ele pode atuar no Brasil inteiro. Então, eu tenho clientes no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste. Então, é bem espalhado. Claro que a concentração maior, evidente, que é na nossa região aqui na Baixada, mas São Paulo tem muitos clientes de São Paulo, ABC. Então, de forma geral, a nível Brasil, a gente pode atuar, a gente tem todo corretor de seguros tem a permissão para atuar no Brasil inteiro. Ok. Acho que eu encerro aqui a ronda de perguntas, Felipe. Se você quiser dar alguma palavrinha. Tem mais uma pergunta aqui, que eu não sei quem é, porque a gente não consegue identificar a pessoa, que ele diz assim, primeiramente agradece, te elogia, excelente exposição, aqui, tá aqui, de extrema utilidade, parabéns ao expositor e aos organizadores. Desculpa, eu não tinha lido, mas acho que foi... É a Ana Maria. Da É a Ana Ana Maria. Maria. Ana Maria. Ana Maria. Seja bem-vinda. Carlos, foi uma aula de seguro que nós conseguimos aqui fazer em 45 minutos, 50 minutos. Eu procurei resumir, porque, assim, eu deixei de falar muita coisa que eu gostaria. Mas acho que você conseguiu dar uma pincelada e dividir isso pelos blocos muito bem colocado. A Marcela, da MCM Corporate, também está te parabenizando pela sua didática. Obrigado. E também o tema despertou interesse em função de todas as perguntas que foram feitas, porque o assunto atrai, né? Pergunta por pergunta, o tema ele é bastante amplo, você tem várias situações que te demandam hipóteses e sempre tem alguma coisa que aconteceu com você, com algum conhecido, então o tema sempre é bastante desafiador, né? Então, não sei, Cátia, só interrompendo um pouquinho, a Ana Maria, de fato, fez uma pergunta e me passou. Ela pergunta, o seguro empresarial inclui, de alguma forma, os trabalhadores ou só cobre danos materiais da empresa? É verdade, a pergunta está aqui. Bom, seguro empresarial, ele, com relação aos trabalhadores, a gente pode encaixá-los na questão do seguro de vida empresarial. Existe, é previsto... como tem um produto para isso, então você pode fazer um seguro de vida empresarial para garantir os riscos dos seus funcionários. Isso é previsto, sim. Ok, acho que agora sim estão todas elas respondidas. Caso alguém tenha alguma outra pergunta, por favor, podem se manifestar até mesmo pelo áudio. Kátia, nós temos mais alguns minutinhos. Para a gente encerrar o evento, vamos tirar uma foto do evento, coloca a primeira tela da apresentação do Carlos com o emblema da Celta, para a gente poder tirar uma foto. A Marcela também está aqui, nos ajuda a tirar foto, a Kátia também, para a gente fazer a divulgação das redes sociais. E queria aqui agradecer a disponibilidade do Carlos, muito obrigado pela sua disponibilização, para você poder... A primeira página. Muito obrigado por você nos brindar com esse tema tão interessante e instigante também, e pela sua disponibilidade de tempo. Muito obrigado. E antes da gente encerrar, eu queria aqui já antecipar o tema da palestra, do webinar do próximo dia 30, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, que nós vamos falar sobre marketing esportivo, né? Como a gente pode fazer uma melhor divulgação no marketing do esporte, né? Todas as modalidades do marketing do esporte. E nós vamos trazer aqui uma pessoa que entende do assunto, que é o senhor Paulo Amorim, gerente e CEO da Sport MK, que tem aí no currículo uma grande experiência na gestão do marketing esportivo, e esse vai ser o nosso tema. E também, como a gente já está perto de outubro é o mês da Hispanidade, e nós estamos aí preparando uma programação intensa para o mês da Hispanidade, com webinars
exclusivos que serão promovidos em apoio, em parceria com a Embaixada da Espanha no Brasil, temas empresariais para fortalecer essa relação Brasil-Espanha que desde as nossas entidades empresariais da coletividade a gente procura fazer. Kátia, já tiramos a foto? Não, desculpa, Felipe, eu estava... Então, só para a gente tirar a foto, e nós vamos encerrar o evento, agradecendo a todos os participantes, e nos encontramos aqui na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, às 10 horas da manhã, para assistir a palestra sobre marketing esportivo. A Kátia já tirou a foto, agradeço a todos, muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia, obrigado.